Bom dia, vamos ler a Bíblia? Hebreus 1, a revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras, né? Falou de muitas maneiras, ele falou até através de uma mula, não é verdade? Aos pais, quer dizer, ao nosso antepassado, pelos profetas, por aquele que ele deu dons de profeta, né? Está lá em Efésios 4. Um deu dom de profeta, outro de mestre. Então, no passado, ele deu as pessoas que têm dons de profeta para falar, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Esses últimos dias aqui não quando Paulo estava falando, né, aos hebreus. Nesses últimos dias nos falou porque Jesus tinha vindo, peregrinado, ensinado, né, a quem constituiu herdeiro, né, foi Jesus que constituiu herdeiro de todas as coisas, né, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas que pela palavra do seu poder, né? Nós no mundo vemos muitas palavras, não é verdade? Mas o que nos sustenta é a palavra do poder de Deus. Depois de ter feito uma purificação dos pecados, então ele fez a purificação. Na cruz ele fez a purificação dos pecados, né? Tanto é que lá em Romanos 8 diz, não há mais condenação, né, para aquele que crê em Jesus Cristo. Depois de ter feito a purificação dos pecados, então não deixa ninguém te apontar, não deixa ninguém dizer que você é isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que fazer aquilo outro, que isso. Depois ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele se igualou na autoridade do Pai. 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, né, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Tendo se tornado tão superior que aos anjos. Anjos são ministros. Os anjos foram criados antes do ser humano, né? Antes do ser humano. Cristo é o Filho. E os anjos são ministros, são servos, né? Pois a qual dos anjos, olha bem, a qual dos anjos que Jesus foi um anjo também que esteve aqui na terra, não é verdade? Pois a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Então, Jesus foi o anjo escolhido para ser o quê? Filho. Vir aqui e executar João 3,16. E novamente, ao introduzir, olha bem, né? E novamente, porque não foi a primeira vez que aquele anjo que veio com Jesus, já veio como outros, não veio como Miguel, mas aqui não é aula, não é sobre isso. Mas para que entendam, e novamente, né, novamente porque já veio aqui de outras maneiras, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem, né, todos os anjos, né, os anjos ministradores, ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz eventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, que é o anjo especial, aquele anjo escolhido, né? O teu trono, ó Deus, para todo o sempre. Oséias 4. Falamos aqui da corrupção geral de Israel. O humano, a humanidade, o homem, né, ele tem tendência a se corromper sempre. Hoje, às vezes, quando vemos essas corrupções, né, falamos que afinal de uns tempos mesmo, está de mal a pior, mas sempre foi assim. Por isso Deus enviou os anjos ministradores, né, ao mundo, visíveis e invisíveis, para estar conduzindo o homem, para estar ajudando o homem, para estar falando aos ouvidos do homem,
Porque o homem, a carne, ela é corrupta em todo o tempo. Então, lá, através de Oséias, Deus nos falou: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da onde? Da terra, né? Então aqui com profecias clássicas e escatológica clássica, porque era para um povo daquela época que estava acontecendo, né, de Israel. E escatológica, porque abrange todos os tempos e mais tempos, né? Chega até nós. Aqui, ó. Contenda o quê? Com os habitantes da terra. Porque nela não há verdade, né? Não há verdade. Alguma coincidência nos tempos de hoje? Nem amor, nem conhecimento de Deus. Porque o homem é chegado à filosofia, né? O homem está chegado muito à autoajuda, que não ajuda. O homem está chegado às suas próprias vaidades. Então, aqui diz, porque nela não há verdade, né? Nela onde? Na terra. Não há verdade, né? Por isso que lá em João, Jesus nos sempre pôs em evidência: em verdade vos digo. João 15, eu sou a videira verdadeira. Porque no mundo, né, o homem tem dificuldade de andar na verdade. Aliás, eles andam muito na verdade, mas na verdade de cada um. Por isso o sistema é dividido, né? Porque cada um quer andar na sua verdade, né? Olha, o que só prevalece é o que? Perjurar, mentir, matar, furtar, tá vendo? Aqui não está falando de nenhuma entidade maligna, igual está lá em João 10:10, né? Como eles falam, que o diabo matava, está falando do sistema, está falando da carne, né? O que só prevalece é perjurar, matar, mentir, furtar, né? Furtar e adulterar, eles adulteram, né? Adultera palavras, eles adulteram tudo, né? Todos os motivos de culto. E há arrombamentos e há homicídios. Sobre o quê? Homicídios. Oséias 4:3. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece. Olha quanto tempo foi escrito, né? Desfalece com os animais do campo e com as aves do céu. Olha, está tudo sendo queimado, né? Os animais estão morrendo de sede, morrendo queimados, né? Mas o evangelho das pessoas não é voltado para socorrer, né? Continua sendo o quê? Corrupto. 4. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como que os sacerdotes aos quais o que acusa. Por isso tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe, né? A tua mãe quer dizer lá Jerusalém, né? A casa lá do pão, lá. O meu povo está sendo destruído porque ele falta o que? O conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei o que? A sua honra em vergonha. Então o povo falta conhecimento por falta o quê? De ensinamento correto. E para terminarmos, Isaías 29:13, que diz: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios, né, me honra, mas o seu coração que está longe de mim, né?
porque estão em caminhos diferentes na mente. E o seu temor para comigo, aqui ó, consiste só em mandamentos que de homens, que maquinalmente aprendeu. Então fica aprendendo de um para o outro, um ensinando o outro, né? Repetindo o que aprendeu com o bisavô, o que aprendeu lá com não sei com quem, é um aprendendo com o outro. Então o louvor, neste louvor, está longe de Deus, porque eles estão honrando o quê? O passado. O bis aprendeu com bis, aprendeu com fulano, aprendeu com ciclano, e ficam dentro de tradição, né? Passando tradição de pai para filhos, de pai para filhos. Então, não ouve a palavra de Deus. Então o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, né? E com sua boca, né, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Agora, um problema é um motivo, que isso que nós temos que prestar atenção. Por que está longe? Porque o seu temor para comigo, né, consiste só em mandamentos que de homens, que maquinalmente o que aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, porque Deus faz através dos seus anjos ministradores. Obra maravilhosa e um que portanto, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, né? Presta atenção, a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Então, nós devemos sempre estar fazendo nossos cultos, né? Racional, culto de transformação, culto que transforma, né, a mente, culto de transformação. O culto racional, ele louva a Deus, ele honra a Deus, ele ouve a palavra de Deus, né? E com certeza alguma coisa acontece. Então, o nosso culto de libertação é o culto que da palavra, é o culto que nós entendemos a palavra, né? Pelo ouvir a palavra da verdade. Está lá em Efésios 1:13, né? Pelo ouvir a palavra. Então, houve transformação. Então, houve libertação. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Finalizando esse estudo de hoje, Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então nós temos que ter discernimento do Espírito. Quando o Espírito nos consola, né, traz paz, então esse é da parte de Deus, nos consola, nos exorta com sabedoria, né? Salmo 121, eleva os nossos pensamentos aos céus, né, de onde nos vem o socorro. Aquele que fala, tem de bom, né, no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Mas quando é espírito que traz dor para a nossa alma, que nos acusa, né, amaldiçoa, então esses... Nós sabemos que não é espírito, é da parte de Deus. Então nós temos que ter discernimento do Espírito. Às vezes tem espíritos que, que são todos trabalhadores, né? Uns a favor e outros contra. Nós temos que ter discernimento do Espírito. Então aquele que te deixa magoado, que te entristece, né? Que te acusa, que bota peso, né? Que tira aquilo que Jesus conquistou na cruz, né, e bota tudo de novo na carcunda uns dos outros. Então, esses espíritos nós temos que prestar atenção. Então, que nós venhamos a prestar atenção. Nesses últimos dias, o Senhor nos fala o quê? Né? Deus falou no passado pelos profetas, por aquele que ele mesmo deu o dom de profeta. Nesses últimos dias, que foram os dias que Paulo escreveu, falou pelo Filho, né? E, claro, continua nos falando pelo Filho de Deus, através do Consolador, do Espírito Santo de Deus, que nos ilumina, que nos direciona, né, uns aos outros, que nos une, né? Porque a Igreja de Deus, ela é unida, é um só povo para um só Deus,
né? E nós somos unidos numa só fé, numa só visão. Nosso altar é Jesus Cristo, e que nós não venhamos a tirar de nós esse dom gratuito que é a fé, né? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante o que é a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.